Vamos continuar esclarecendo alguns elementos, inclusive elementos terminológicos, para a gente começar a entender as duas primeiras páginas sobre o sentido da referência, porque Frege está fazendo uso de uma terminologia que, por um lado, parece intuitiva, por outro lado, tem algumas especificidades e é bom vocês estarem advertidos, né, com relação à terminologia. Primeira coisa, a noção de nome próprio. Nome próprio é uma expressão, como a gente já falou em alguns vídeos aí para trás, nome próprio é uma expressão usada ou pensada ou cujo propósito, cujo objetivo na vida, né, de ter sido introduzida na linguagem, é estar para um objeto particular, né? Não uma expressão que não é pensada como estando para vários objetos. Como, por exemplo, um adjetivo, vermelho, brasileiro, argentino, filósofo, estudante, são adjetivos. Essas não são pensadas, não são introduzidas, não estão para objetos particulares, estão para... Bom, vamos ver para que elas estão depois, né? Você pode pensar que elas, classicamente, se pensa que elas estão para vários indivíduos ao mesmo tempo, tá certo? Alguns autores dizem, não, elas não estão para vários indivíduos ao mesmo tempo, elas estão para o que classicamente se chama de um universal ou uma propriedade, que é uma relação, né? Propriedades e relações são casos particulares dos chamados universais. É uma questão da metafísica, inclusive é uma questão clássica da metafísica, se os universais de fato existem ou não. Assim, quer dizer, se além desse indivíduo que está aqui, além desses indivíduos que estão assistindo o vídeo, se além disso existe o universal humano, por exemplo, que seria um outro tipo de entidade que se aplicaria a todos eles. Aqui, como esse não é um curso de metafísica, é uma questão extremamente interessante, fundamental, difícil. Alguns dizem que é a questão mãe de toda a metafísica, a questão sobre a existência ou não de universais além dos particulares. Como esse não é um curso de metafísica, nós vamos assumir que existem universais, nós vamos assumir, né? Quem quiser discutir mais se existe de fato ou não, façam um curso de metafísica. Frege, o próprio Kripke, Russell, vários autores assumiram que existem os universais. Na verdade, o Russell, se você leu os problemas da filosofia, ele tem 2 capítulos argumentando pela existência dos universais. Ele diz, olha, nós não podemos prescindir dos universais. Se não existem universais, não existe nada. Não tem proposição, não tem conhecimento, não tem nada. Então, tem que existir essas entidades que são entidades diferentes dos particulares. Então, além de eu, que sou um particular, além de você, que é outro particular, além de todas as pessoas que você conhece, cada uma delas é um particular, existe o universal humano, existe o universal filósofo, que é uma entidade diferente que se aplica a todas elas e não se aplica, por exemplo, a um copo de café. Tá? Então, o universal humano, nós podemos dizer que ele é verdadeiro desse indivíduo que está aqui e ele não é verdadeiro desse indivíduo que está aqui. O universal planta é o verdadeiro desses indivíduos verdes que estão ali fora, não é verdadeiro desse indivíduo que está aqui, desse particular que está aqui. Então, nós podemos olhar para o universal como sendo uma coisa que é verdadeira de alguns indivíduos e falsa de outros indivíduos. Um universal que não se aplica a absolutamente nada é falso de todos os indivíduos. Por exemplo, não ser auto-idêntico, não ser idêntico a si mesmo, isso não se aplica a nenhum indivíduo, tá? Porque todo indivíduo, todo particular que existe é idêntico, tem a propriedade da identidade consigo mesmo. Esse é um parênteses. Então, nós vamos assumir a existência de universais, então vamos assumir que vermelho, por exemplo, o predicado é vermelho, ele expressa um universal. O predicado x ama y expressa outro universal, que é um universal, nós chamamos de um universal binário, ou uma relação binária. Tá? X está ao norte de y, expressa uma relação binária entre particulares, que seriam posições espaciais. X ama y expressa uma relação binária entre indivíduos que são capazes de amar, né? É verdadeira de pares de indivíduos e falsa de outros pares de indivíduos. Tá? Nós vamos assumir isso. Então, vamos voltar um pouquinho. A questão agora é, nomes próprios são
expressões introduzidas na linguagem, diferentemente de outras expressões, diferentemente de adjetivos, diferentemente de termos para relação, mas os nomes próprios são expressões introduzidas na linguagem com o propósito, com a finalidade de se referir a particulares, a um e apenas um objeto particular. Eu não estou me referindo aos particulares, à galera de particulares de maneira geral, estou falando de um particular específico. Então, o nome próprio Marcelo Nobel foi introduzido na linguagem com o propósito de se referir a um e apenas um indivíduo, que é o reitor da Unicamp. O nome próprio Muhammad Ali foi introduzido na linguagem com o propósito de se referir a um e apenas um indivíduo, que é o lutador de boxe. Diego Maradona, mesma coisa. Paris, mesma coisa. A palavra Paris foi introduzida com o propósito de se referir a uma e apenas uma localidade, uma cidade, tá certo? É claro que alguns nomes acabam sendo aquilo que nós chamamos ambíguos. Ambíguos por quê? Porque alguém gosta do nome Paris e vai batizar vilarejo. Você deve conhecer algum vilarejo se você viajar suficientemente pelo Brasil ou pelos Estados Unidos. Você deve conhecer algum vilarejo chamado Paris, né? Algum vilarejo chamado Liverpool. Deve ter uns 15 Liverpools no sertão dos Estados Unidos. Eles adoram imitar nomes de cidades europeias, né? Mesma coisa no Brasil. Tem vários nomes de cidades que originalmente eram cidades portuguesas, então existe a ambiguidade, tá certo? Mas é um outro fenômeno, um nome, uma expressão introduzida originalmente para designar um e apenas um objeto, mas alguém pode ter gostado daquele nome e batizar outro objeto com nós dizemos que é um nome parecido, né? Ele é homófono, tem o mesmo som, ou a mesma sequência de sons, ou a mesma sequência de letras. Mas vamos deixar a ambiguidade de lado por enquanto. Nós vamos assumir por enquanto que os nomes próprios são todos não ambíguos. Então, cada nome designa um e apenas um indivíduo, né? Cada numeral, por exemplo, você não está acostumado a chamar numeral de nome, mas eles são nomes, tá? Numeral é o sinal, o símbolo que a gente escreve para se referir a números. Então, a bolinha é o numeral, é o símbolo que a gente usa para se referir ao número zero, a entidade zero. Seria, Frege vai chamar a referência do numeral zero. O pauzinho é o desenho de um pauzinho, é o numeral ou a expressão que nós usamos para nos referir ao número 1 e assim por diante, tá? São todos nomes próprios. Então, agora vamos pensar o seguinte, fazer o seguinte exercício. Quantas maneiras diferentes existem de se referir a um objeto, tá? Novamente, quer dizer, falando aqui no vídeo, a gente não dá para fazer uma pausa dramática. Isso aqui não é uma série de televisão, não é um programa de humor, não posso fazer a pausa dramática. Então faça o exercício, dá uma pausa aí e pense de quantas maneiras diferentes você pode se referir, por exemplo, ao Frege, ao filósofo Gottlob Frege. De quantas maneiras diferentes você pode se referir. Suponha que ele estivesse vivo ainda e a gente pudesse estar com ele. De quantas maneiras diferentes você consegue, que tipos de expressões, essa é a pergunta, que tipos de expressões você pode usar para se referir a esse objeto, quer dizer, para destacar esse objeto e depois afirmar alguma coisa dele. É filósofo, é alemão, é protestante, foi o pai da lógica, é difícil de entender, é fácil de entender, é um grande filósofo, não, é um filósofo ruim e assim por diante. Mas primeiro você tem que destacar o objeto, Gottlob Frege, para ser capaz de predicar alguma propriedade ou alguma relação dele, tá? A Frege é mais genial que Russell, então estou afirmando uma relação, mas primeiro eu precisei destacar Frege como particular, precisei destacar Russell como particular para afirmar que existe uma relação, a relação de ser mais genial que, tá certo? Então faça uma pausa, pense, liste no papel quantas formas, quais os tipos de expressão que nós podemos usar para destacar ou para se referir a Frege,
Tá? Não estou falando quantas maneiras de predicar coisas de Frege, porque evidentemente há uma infinidade de coisas que a gente pode predicar de Frege. É alemão, verdadeiramente ou falsamente. É alemão, é francês, é torcedor do Vasco. Imagina, Frege torcedor do Vasco. É fácil de entender, escrevi em latim. Tem uma infinidade de coisas que eu posso predicar, mas eu primeiro preciso destacar, primeiro eu preciso deixar claro que eu estou falando de Frege. Então pensem quantos tipos de expressão nós podemos usar para destacar, para se referir, portanto, né, a Gottlob Frege. Faça uma pequena pausa. Bom, imaginando que você pensou, que você não esperou o vídeo continuar para ouvir a resposta. Aliás, a resposta não é minha, é uma digamos assim, uma visão standard da linguagem. Não apenas do português, mas do alemão, inglês, todas elas. Existem algumas categorias de termos cujo propósito, algumas categorias diferentes de termos cujo propósito são todos a mesma coisa, selecionar ou apontar para um objeto. A primeira categoria de termos que podem ser usados para destacar Frege, falar de Frege, exatamente está no nome, apontar. Eu posso apontar para Frege, tá certo? Supondo que ele estivesse aqui, supondo que ele estivesse vivo, estivesse na minha frente, ele estivesse no meu campo visual, eu poderia apontar e dizer aquele homem, ou aquele professor de filosofia, ou este indivíduo, tá certo? Então, um gesto apontando, isso é um gesto que nós chamamos em filosofia de um gesto demonstrativo, tá certo? Em geral, um demonstrativo vem acompanhado ou de um adjetivo, tá? Ou vem acompanhado de um substantivo. Eu dei aqui vários exemplos. Aquele professor, gesto demonstrativo acompanhado de substantivo, professor. Aquele filósofo, gesto demonstrativo acompanhado de filósofo. Aquele autor de livros filosóficos, gesto demonstrativo acompanhado. Aquele senhor atravessando a rua, aquele senhor atravessando a rua, é um substantivo composto, tá certo? Então, essa é uma forma de nós nos referirmos a Frege, é através daquilo que nós chamamos uma expressão demonstrativa. Ela requer algum tipo de demonstração, algum tipo de gesto, ou então que fique claro para todo mundo que tem um indivíduo saliente. Né? O Frege começa a dançar como um louco do outro lado da rua, eu estou com um acompanhante e eu digo, ele parece louco. Tá? Então, nesse caso, o meu ele, evidentemente, não preciso fazer uma demonstração, porque está claro para todo mundo que eu estou falando do indivíduo que está dançando do outro lado da rua. Mas essa é uma primeira categoria que hoje nós chamaríamos de uma expressão demonstrativa. Expressões demonstrativas tipicamente são usadas, tá certo? São empregadas na linguagem para selecionar particulares. Então, este livro, este copo, esta planta ou esta planta, né? A expressão demonstrativa normalmente vem acompanhada de um gesto demonstrativo. Mas então, primeira categoria de expressão que nós usamos, expressões demonstrativas ou expressões deíticas, ou o nome chique que isso tem hoje na filosofia da linguagem, são expressões indexicais. Tá? Indexicais porque, bom, não precisamos entrar nessa riqueza de detalhes terminológicos. A segunda forma de se referir a Frege, evidentemente, é usando o nome Gottlob Frege. Tá? O nome. Eu digo, Gottlob Frege é autor da Begriffsschrift. Gottlob Frege é alemão. Gottlob Frege é mais genial que Bertrand Russell. Gottlob Frege é o filósofo favorito de fulano de tal. E assim por diante. Então, a segunda categoria que nós podemos usar são os nomes próprios no sentido ordinário de nome próprio. Tá? Então, para falar da cidade de Berlim, eu posso apontar Berlim no mapa, dizer aqui, amanhã eu quero estar aqui. Então aí eu estou usando um gesto demonstrativo, ou eu posso usar o nome próprio Berlim. Então são esses dois tipos de expressão até agora, dois tipos de expressão que nós podemos usar para se referir ou selecionar um particular. Tem um terceiro tipo de expressão que eu vou falar no vídeo seguinte.